pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é mais uma resenha de um livro que quero muito compartilhar com vocês, certo? É um livro que eu li, que trouxe muita edificação para a minha vida espiritual e eu quero muito compartilhar com vocês. O livro de hoje é Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso, da Noel Piper, né? A esposa do pastor e escritor John Piper. E esse livro ele é muito edificante porque ele traz a história de 5 mulheres de fé, de 5 mulheres fiéis, né? 5 mulheres com vida piedosa e bastante devota a Deus. A primeira delas é a Sarah Edwards, né? Fiel em meio ao mundano. A Sarah era a esposa do Jonathan Edwards, né? Grande avivalista do século XVIII. E aí acontece que ela era uma mulher de oração, uma mulher muito devota, muito piedosa a Deus e que exerceu grande influência positiva sobre os seus filhos, sobre o seu esposo. Na realidade, a história conta que a Sarah orava tanto que quando as pessoas olhavam para ela, as pessoas viam um brilho diferente, que era o brilho do Espírito Santo. E é interessante que com a Sarah, né, com a vida de oração que ela tinha, isso trouxe muita positividade, isso trouxe muita bênção para a vida dela. No sentido de quê? No sentido de que da família Edwards saíram grandes ministros de oração, grandes pregadores do evangelho, missionários, né, ministros de louvor, saíram também juízes, vice-governadores, presidentes, reitores de universidades, ou seja, a influência da Sarah foi tão positiva na família dela, foi tão assim, digamos, avassaladora, que a família dela pôde conhecer a Deus e glorificar a Deus por meio das suas profissões e por meio dos chamados de Deus na vida deles. E a história dela é muito impactante, né? Traz muita edificação para nós. A segunda pessoa, a segunda mulher fiel, mulher de fé, se chama Lilias Trotter. A Lilias Trotter, ela era a mulher fiel em meio à fraqueza. Por que, Mirles? Porque a Lilias, né, a gente vai entender que ela foi chamada para ser missionária na Argélia, né, a terra do Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. E a Lilias, ela tinha um talento maravilhoso, ela era uma artista plástica, ela desenhava bem, ela pintava quadros maravilhosos, né, tinha uma carreira brilhante pela frente no mundo artístico. Mas só que ela sentia que Deus a chamava para uma obra maior, para a obra missionária. E acontece que a Lilias, ela tinha um problema de saúde que a deixava um tanto que debilitada, porque ela tinha um probleminha no coração que a deixava muito cansada. Mas só que ela tinha tanta convicção do chamado dela, que mesmo assim ela vai para a Argélia, né, que é um país da África do Norte, e ela vai pregar a palavra de Deus naquele país. E ela conta que naquele país se praticava muita bruxaria, muita feitiçaria, e era muito difícil que as pessoas confessassem a Cristo como seu Senhor. E aí ela vai pregar exatamente mais direcionado para as mulheres e para as crianças. E ela conta que quando ela começava a pregar, o diabo sempre levantava muitas tentações, muitas acusações contra ela e contra as outras missionárias que estavam com ela, né? Mas a história dela é tão linda que ela consegue ganhar muitas vidas para Cristo no território argelino, né? E ela faz várias estratégias de evangelismo que ela consegue conquistar as pessoas, né? Cativá-las, e por meio daquelas mulheres e crianças também os homens daquelas famílias acabavam sendo alcançados pelo poder da graça do evangelho de Cristo. A terceira mulher fiel, a terceira mulher de fé, se chama Gladys May Aylward. A Gladys May Aylward era também, assim como a Lilias, uma missionária inglesa. Só que, diferentemente da Lilias, a Gladys não tinha tanto estudo, não tinha instrução. Na realidade, ela era uma empregada doméstica. E ela não tinha uma formação acadêmica, uma formação escolar muito forte. E ela começou a entender que Deus a queria na China. Só que ela não tinha dinheiro e também não tinha tanto estudo para chegar até a China. E ela começa a orar e Deus começa a enviar muitas provisões para a vida dela, né? E aí Deus a chama para o interior da China. E o que eu acho mais legal na história da Gladys é que ela era baixinha, né? Tinha 1,45 m. Ela era bem branca, né? Como é de costume dos ingleses.
Mas ela tinha um cabelo preto, era bem baixinha, bem pequenininha. E ela ficava se questionando, meu Deus, porque quando eu nasci loira, né? Aqui na Inglaterra todo mundo é loiro, bonito, olho azul. Mas ela tinha nascido branca, mas com cabelo preto, né? E aí ela ficava se questionando, meu Deus, por quê? Até que um dia, Deus a chama para o país, o grande país chamado China. E aí ela vai para lá, ela passa várias aventuras, né, missionárias no decorrer para chegar até a China. Ela dorme no meio do frio, dorme no meio dos lobos siberianos na Rússia. Ela passa por várias situações difíceis, mas Deus a livra de todas elas. E quando ela chega na China, a missionária que a chamou para estar lá era uma idosa, né, também inglesa, também do Reino Unido. E aí ela diz assim pra Gladys, olha, você precisa parecer o mais chinesa possível, né? E quando ela veste as roupas, as indumentárias tradicionais da China, que as mulheres chinesas usavam, ela olhou pra si e percebeu o porquê de ela ser tão baixinha, porquê de ela ter os cabelos pretos, né? Por que Deus a criou daquela forma? E ela escuta a voz de Deus nos seus ouvidos. Antes de você nascer, eu preparei esse dia pra você. E é por isso que você é assim, é por isso que você está aqui, Gladys, para uma grande obra. E quando ela chega lá, ela começa a evangelizar o interior da China e ela consegue conquistar muitas crianças, né? Ela tinha um ministério muito lindo com as crianças e ela consegue conquistar muitas crianças, muitas mulheres, muitas pessoas e até mesmo ela consegue conquistar a confiança das autoridades locais, né? Que eram os chamados mandarins. Isso é na década de 30, pessoal, muito antigo, 1932. Mas é uma história muito edificante. E aí ela passa por várias situações difíceis e Deus é glorificado na vida dela, porque ela decidiu viver a sua vida para a glória de Deus, né? E em momentos difíceis, Deus falou com ela de forma tão tremenda que ela escutou Deus dizer assim para ela, Gladys, o Deus de Neemias é o seu Deus? E ela falou assim, mas eu não sou Neemias. Mas o Senhor disse assim, eu te chamei também para reerguer muros, assim como eu chamei Neemias, né? Reerguer os muros, né, de pregação do evangelho para o povo chinês. E é muito legal a história dela. A quarta mulher fiel, a quarta mulher de fé, se chama Esther N. Kim ou N. Suk, né? Ela era coreana, especificamente Coreia do Norte. E a Esther N. Kim ou N. Suk, né, que é o seu primeiro nome, ela era uma professora e ela era muito devota a Deus. Acontece que a família dela era envolvida com bruxaria. E aí ela conhece a Jesus por meio da sua mãe, que havia conhecido a Cristo com alguns missionários que foram evangelizar ali a Coreia, que antes era uma só, né? Antes da invasão russa, antes da invasão também americana, era uma só Coreia. Não tinha a Coreia do Norte nem a Coreia do Sul. E aí acontece que a Coreia naquela época estava sendo oprimida pelo exército japonês. E os japoneses estavam obrigando os coreanos a adorarem os relicários de Shinto, né, que era o Deus Sol mais a imagem do imperador japonês. E aí ela se recusava a fazer aquilo, porque ela servia ao Deus vivo, ela não queria compactuar com aqueles deuses falsos. E aí acontece que um certo dia houve uma conclamação nacional para que todos os professores e alunos se prostrassem diante desses relicários, né? E aí ela disse assim, como Daniel eu estava lá, né? Eu não me prostrei diante do sistema babilônico. Como os 3 jovens que não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor, eu também não me prostrei. E aí, diante de toda aquela multidão que se prostrou diante daquele Deus, né, dos relicários de Shinto, ela não se prostrou. Foi a única a ficar de pé. E a polícia, né, ficou atrás dela, ela fugiu, mas conseguiram pegá-la. E ela foi levada presa, como presa política, né? Uma presa que desobedeceu às ordens do Império Japonês na Coreia. Ela foi levada presa e ali Deus usa a Enesuke para os soldados japoneses e para os prisioneiros que estavam ali naquela prisão japonesa. E aí ela começa a pregar e Deus começa a agir na vida de muitas pessoas, né? E ela permaneceu fiel até o fim, mesmo no julgamento, ela não negou a Cristo. E aí depois ela se tornou missionária nos Estados Unidos, né, juntamente com o seu marido, ela casou depois. E Deus fez grandes milagres na vida dela. A história dela trouxe muito impacto pra mim, né? E eu super recomendo que vocês leiam esse livro porque ele é muito forte e é muito edificante.
A quinta e última mulher de fé, mulher fiel, se chama Ellen Roosevelt. A Ellen Roosevelt também era uma missionária inglesa, só que a Ellen Roosevelt era muito culta, ela era muito inteligente, ela era uma estudante de medicina. E ela estudava nada mais nada menos em que a Universidade de Cambridge, né? A consagrada Universidade de Cambridge. E lá ela participava de um movimento estudantil, missionário, né? E também de evangelismo dentro do campus universitário. E aí ela sente que Deus a chamava para uma grande obra, para uma grande missão. E aí ela sente esse chamado desde a sua vida acadêmica, universitária. E acontece que quando ela se formou, né, em medicina em Cambridge, Deus a chamou como missionária para o Congo belga. E aí ela vai para a África como médica, né? Porque naquela época os congoleses estavam precisando muito de uma médica e Deus a envia como médica e missionária. Quando ela chega lá, ela começa a ajudar os jovens, né? Dava aulas de enfermagem, aulas de primeiros socorros, enfim, para ajudar o povo, porque a doença lá era muito forte, era muito grande. E aí Deus a envia para lá. Só que a Ellen, ela era um pouco preconceituosa, ela não acreditava na conversão genuína dos cristãos que tinham uma cor de pele diferente da dela, né? Porque ela era branca, ela era inglesa, europeia. E os cristãos que ela foi pregar a palavra de Deus, né? Os cristãos que ela ganhou para Cristo eram negros. E ela tinha esse preconceito muito forte no coração dela, porque ela achava que os cristãos negros não eram tão bons quanto os cristãos brancos, né? E é interessante que um pastor negro, um pastor lá do Congo belga, é usado por Deus para Ellen para dizer assim: olha, Ellen, na cruz de Cristo, todo preconceito, todo racismo, todo pecado é aniquilado, é destruído. E todos nós, diante de Deus, somos iguais, porque somos pecadores. E naquele momento a Ellen entende que ela não poderia julgar os seus irmãos, seus semelhantes, simplesmente pela cor de sua pele. E Deus a começa a usar grandemente ali dentro do Congo belga, né? Ela trabalhou como pedreira, ergueu um hospital. Ela foi muito perseguida lá naquele país, né? Ela sofreu abuso sexual por grupos terroristas radicais que não gostavam de cristãos nem de mulheres brancas, né? E ela sofreu muito, mas para a glória de Deus ela ganhou muitas vidas para Cristo. A história da Ellen é uma história muito forte, né? Porque enquanto seus amigos foram ganhar dinheiro nos consultórios ingleses, né, do Reino Unido, ela foi pregar a palavra no meio do nada, sem recursos, sem dinheiro, mas Deus a usou grandemente naquele país. Pessoal, esse livro é maravilhoso, né? Esse livro, ele arranca de nós muitas lágrimas, muitas reflexões. É um livro maravilhoso, como o próprio nome diz, elas tiveram um Deus maravilhoso, nós temos um Deus maravilhoso. E eu super indico esse livro para vocês, tá certo? Espero que vocês realmente tenham sido edificados. Muito obrigada por ter visto até o final. Curta, comente, compartilhe, divulgue, tá certo? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!